Quem nunca viu um móvel antigo incrível e ficou com medo de colocar ele na decoração? Medo de não combinar, medo de deixar um ambiente com um aspecto meio velho, né? E vendo os comentários de vocês aqui, gente, eu decidi fazer um guia definitivo para usar decoração vintage sem envelhecer a sua casa. E para saber também como misturar umas peças mais modernas, como usar cores, e no final eu vou mostrar algumas inspirações práticas para vocês aplicarem em qualquer ambiente. Lembrando, gente, que ter uma casa com uma sensação de antiga, uma sensação de casa de vó, não tem problema. Esse guia ele é voltado para quem quer ter uma decoração vintage, sem perder a modernidade aí da sua casa. Mas uma frase que virou um lema aqui no nosso canal é: uma dica não é uma regra, tá bom? Então, por mais que você vê aqui e fale, mas eu não quero fazer isso, não é uma regra, você não é obrigado a fazer, tá bom? Fiquem tranquilos. O primeiro passo e o mais importante é entender a diferença entre uma peça vintage e uma peça que é simplesmente velha. E para isso, a gente vai analisar 3 coisas. Primeiro, a conservação. Segundo, o material. E terceiro, a forma do móvel. Primeiro, então, conservação do móvel vintage não é um móvel estragado, tá? Temos uma grande diferença aí. Uma peça boa, ela tem que ter uma patina. O que é uma patina? São marcas do tempo, marcas de uso. Madeira lascada, estufada, tecido rasgado. Isso é desleixo, não é charme, tá? É diferente. E se você tem uma peça assim na sua casa, eu indico que você faça uma restauração nela. Lixa, pinta, troque o tecido. A estrutura tem que estar boa, tá? Então aí você pegando a estrutura boa, você faz uma revitalização por aí. Bom, eu trouxe essa primeira imagem de um móvel vintage com patina para vocês. Tá vendo que ele tem umas marquinhas na madeira, a pinturinha ali, dá pra ver o verniz, você vê ali umas leves marcas de uso. Essa segunda imagem, vocês podem ver que ela já é um móvel que ele tá mais desgastado. Então as portas, elas estão tortas, dá pra ver que a parte de baixo tá completamente riscado e que é um móvel que você pode fazer uma boa restauração e deixar ele muito mais bonito. A terceira imagem é um móvel mais antigo, mas que foi restaurado, foi feita uma pintura, trocou os puxadores. Então eu sempre dou essa dica para vocês que dá para você fazer esse toque especial aí na sua decoração, fazendo uma revitalização dos móveis. Segundo, material. Foca em materiais naturais, madeira, couro, pedra, fibras, eles envelhecem, gente, super bem. Cuidado com materiais datados, por exemplo, aquele MDF antigo que nem imitava madeira. Aqueles cromados de má qualidade que ficam todos manchados, né, que parece cromado, mas é meio que até um plástico, né? Ou então aqueles acrílicos estampados. Vocês vão entender o que eu tô falando. E sinceramente, gente, eles não eram legais nem na época deles. Era só uma solução mais fácil, mais baratinha ali, mas bonito não era. Mostrando aqui primeiramente para vocês uma sala de estar com um sofá de couro belíssimo. O tapete a gente vê que tem, esse era um pouco mais antigo, as luminárias, a mesa de centro, a poltrona. Aqui tá tudo muito conservado, muito bonito. Esse aqui é aquele móvel que tinha na casa de todo mundo, um espaço para colocar DVD a rodo, espaço para colocar CD a rodo, espaço para colocar aparelho de som gigante. E aqui vocês podem ver, gente, que essa estante aqui, ela esteve presente na casa de muitos brasileiros há um tempo atrás, só que ela é um MDF compensado, assim, que não, mesmo que você faça uma revitalização, ele vai continuar com aquela cara de móvel antigo, mas antigo assim, móvel baratinho, que a gente tá tentando manter por ali, mas que não fica legal, porque ele não é madeira, ele é um MDF compensado e muitas vezes fica difícil de revitalizar esse tipo de móvel. E por último, o famoso box de acrílico, que também eram feitos muitos móveis que o pessoal fazia, aqueles móveis de cozinha já na alvenaria, já de
como se fosse material de parede, e aí vinha e colocava essas portinhas aqui, gente. Era uma solução para fechar aquilo ali, mas nunca foi uma solução muito bonita, né? Então, esse tipo de acrílico e tal, ele não é vintage, ele era uma solução mais barata pra gente ter antigamente. Aqui um outro exemplo para vocês verem também, esse aqui é aquele acrílico que ele não tem desenhos, né? Ele já é mais caneladinho. Esse alumínio aqui tava sempre mole, a gente sempre se ralava, se cortava nele, né? Eu lembro que tinha na casa dos meus avós, eu sempre batia a mão ali e ele sempre tava mole, você morria de medo dele sair na sua mão ali, a portinha. E terceiro, gente, é a forma. Alguns designs são atemporais. Outros já são uma moda mais passageira, né? E cuidado com excesso de ornamentos nessa decoração, excesso de curvas exageradas ou de formas que foram assim uma febre na época específica, assim como a estante de porta-CDs lá dos anos 2000, né? Essa aqui, por exemplo, ela era toda cheia de curva, um rackzinho bem pequenininho, a TV, né, mal cabia ali em cima, né, TV zona de tubo geralmente, e sempre o espaço para colocar o aparelho de som gigante. E um design de móvel antigo que eu gosto muito, mas é mais difícil de encontrar barato, né, gente? São os móveis dos anos 50 e 60, que foi a era do design modernista brasileiro. Nós temos, hoje em dia, os móveis do Sérgio Rodrigues, por exemplo, um bem conhecido é a poltrona mole, mas cara, né? Mas eu decidi trazer para vocês outro designer para vocês conhecerem, que foi o Joaquim Terreiro. Ele na verdade é português, mas ele revolucionou o design do móvel brasileiro. Então eu trouxe aqui um mood board para vocês com alguns móveis que ele fez, um mais lindo que o outro. Alguns a gente olha e fala, nossa, é muito parecido com móveis que tem hoje, né? E isso é muito bom, porque você pode trazer pelo menos um pouco desse design para sua casa. Pode ser, gente, que você dê sorte e encontre um móvel desse por um preço muito bom, ou algo parecido. Às vezes a pessoa não sabe que é um móvel ali assinado por um designer famoso. Mas se você não encontrar, hoje em dia existem várias releituras, tem peças que lembram bastante esses designs mais antigos, que são mais baratos. E aí, gente, vocês também podem ficar de olho aqui nos vídeos da Cachadinhos, né? Os cachadinhos que a gente traz aqui no canal, que sempre aparece alguma coisa legal, e pode ser que eu possa trazer para vocês um vídeo bem específico, assim, de móveis de releitura de designers famosos. Agora que você já sabe escolher a peça certa, como colocar na sua decoração ou misturar ela com o que você já tem aí na sua casa. O grande segredo está em evitar conjuntinhos. É você mesclar as peças modernas com as peças vintage. Mas é mesclar mesmo, tá, gente? Fazer com que aquela peça ela esteja ali de uma forma legal. E não que você ganhou de alguém, você tá precisando de um móvel e você colocou aquele ali mesmo, né? Que foi o que apareceu em uma das imagens que eu trouxe aqui para vocês. Então, aquela lá que o móvel tá um pouco mais desgastado. Parece que, legal, comprei ou ganhei de alguém, eu vou pôr aqui. Mas aquilo ali não combina com a decoração da casa da pessoa, ou ela não fez com que combinasse. Por exemplo, ao invés de você trazer um sofá de 2 e 3 lugares, que é conjuntinho, você pode usar um sofá novo, mais retinho, retilíneo aí, e um outro sofá mais vintage do outro lado. Assim você faz uma mistura legal. Ou uma mesa de jantar moderna e as cadeiras num estilo um pouco mais antigo. Então trouxe aqui o exemplo para vocês desses sofás, né, 2 e 3 lugares. Então vocês podem trazer um modelinho desse e um sofá mais moderno para fazer uma mistura de vintage com moderno. Aqui nós temos uma cozinha que ela é toda trabalhadinha, né? Nos anos 2000 aqui, a mesa, os móveis, né? Esse móvel eu acho que é da Italínia, se eu não me engano, os móveizinhos de metal. Então você pode fazer uma mescla de coisas mais modernas, pode manter o revestimento antigo que você tem e trazer móveis mais modernos. E aqui é um exemplo para vocês de uma mistura de um móvel mais moderno com um móvel mais vintage. Olha que chique que fica aqui essa mistura. Mas, gente, lembra aqui do lema do nosso canal, que uma dica não é uma regra.
Se, por exemplo, o design do conjunto for mais limpo, mais atemporal, ou fizer sentido com a sua decoração, tá tudo bem usar os dois, não tem problema. Mas a mistura, quando ela é bem feita, ela sempre traz muito mais personalidade para nossa decoração. Agora, para objetos decorativos, adornos, quadros, luminárias, o segredo é você dosar, tá? Não adianta encher a casa de bibelôs antigos que vai ficar pesado. Escolha alguns objetos que você acha que tem uma história legal para você misturar com outras decorações em pontos mais específicos. Então, numa prateleira, num aparador, numa mesa de centro. E é muito importante você criar respiros visuais na decoração. Então, não precisa lotar cada centímetro do móvel com decorações. Aqui é um exemplo para vocês de uma estante decorativa que ela traz esse ar um pouco mais farmhouse, que é uma decoração que ela mistura o vintage com o moderno. E aqui a gente tem, gente, caixinha de som vintage, temos toca-discos, temos várias decorações por aqui que você consegue misturar o moderno com o antigo. E agora nós vamos falar de cores e texturas. Muita gente tem medo de usar cores vintage porque acha que vai ficar super datado. Mas o segredo está em como você usa essas cores, tá? Uma paleta de cores mais vintage, ela tem geralmente um rosa antigo, verde abacate, amarelo mostarda, e ela pode ficar super moderna se você souber combinar com uma base mais neutra. Então, branco, cinza, tomar cuidado para não trazer cores muito vivas em todos os lugares. E aí você pode usar essa cor vintage em uma parede de destaque, por exemplo, ou uma poltrona, ou nas almofadas, mas não no ambiente todo. Por isso que eu falo para vocês fazerem ali a balança, uma mescla, para não ficar pesado, né? Esse aqui é um exemplo para vocês dessas cores mais vintage, olha que legal. O verde, o amarelo, o terracota, e você pode trazer móveis antigos aqui que combinaria super bem. E as estampas, Carol? A mesma regra vai valer para elas também, gente. Uma estampa floral ou geométrica, né, nesse estilo mais retrô, vai ficar incrível em uma ou duas almofadas, ou em uma poltrona pequena, talvez um papelzinho de parede ali. O erro, gente, é você usar estampa no sofá, estampa na cortina, estampa no tapete, às vezes a mesma estampa em tudo, e é um pouco difícil. Novamente, uma dica não é uma regra, não quer dizer que é impossível, que vai sempre ficar feio, mas é muito mais difícil você fazer essa mescla de estampas, né? E se a estampa ela é mais chamativa, né, a forma da peça ela vai precisar ser um pouco mais simples para não ficar super pesado no ambiente. Esse aqui é um exemplo para vocês, olha só, são 3 tipos de estampas nas almofadas, mas são em pequenas coisas. O restante do ambiente, ele já tá bem mais neutro. E para finalizar, gente, eu vou mostrar para vocês 3 inspirações de decorações vintage com moderno. A primeira delas aqui para vocês, a gente vê uma poltrona, gente, que ela pode ser vintage, mas ela tem aquele design super atemporal, super moderno. O rack, ele tem, por causa dos pezinhos, esse toque de um móvel ali anos 50, 60, mas que fica muito bonito se você souber combinar. A mesa é super moderna, a luminária é um estilo mais vintage, mais antigo, e tá uma mistura muito bonita por aqui. A segunda imagem, temos a cômoda e a mesinha de cabeceira. É um móvel meio moderno, meio retrô por causa dos pezinhos. A cama, ela traz essa sensação vintage por causa do estilo da cama, também pelo cartoneio e o couro juntos, que lembram muito aquele sofá Chesterfield que a gente vê por aí, com os bracinhos mais torneadinhos ali, né? Então traz esse toque que é vintage, mas ao mesmo tempo é bem moderno. Esse aqui é o estilo de decoração Mid-Century Modern. Ele é uma decoração muito meio a meio, retrô com moderno. Então as cadeiras, é uma cadeira que hoje em dia a gente fala, nossa, a minha avó usava essas cadeiras, fulano de tal usava essas cadeiras, né? O pendente, o aparador, a mesa já é bem mais moderna,
O quadro todo coloridinho ali do vermelho com amarelo traz esse ar mais vintage, mas o quadro azul ele já é mais moderno. Então tá uma mistura bem legal por aqui. Esse aqui é o outro lado da sala de jantar, para vocês verem que tem uma mescla de cadeiras, a cadeira toda em couro e a cadeira com palhinha. Então a palhinha já tinha, ó, há muito tempo. E por último, essa imagem que eu adoro ela, acho que eu já trouxe ela algumas vezes, que ela tem algumas coisas vintage, mas que traz um ar moderno, principalmente pelas paredes brancas, que a cômoda aqui, que está sendo usada como um aparador, ela é uma cômoda com patina. A gente pode ver que ele tem um leve desgaste ali, mas muito leve. E do lado, gente, usar uma cadeira, que por exemplo era uma cadeira especial para alguém, uma cadeira que te lembrou uma pessoa, ou que você garimpou uma cadeira só e não sabe como usar, você pode usar de formas bem aleatórias, mas que fica muito legal, traz uma sensação de eu sei o que eu tô fazendo, a minha casa ela tem estilo, sabe? E aí um quadrinho bem vintage ali em cima também. Então os dois estão nesse estilo de madeira com patina e ficaram muito legais, misturada com um quadro de um desenho bem moderno. E onde encontrar essas peças, gente? Claro que às vezes a gente ganha, ou às vezes a gente garimpa em algum lugar, mas além dos antiquários, que costuma ser bem mais caro, existem algumas feiras de rua também. E tem também, que eu descobri recentemente, uma Família Vende Tudo. Tem um influenciador que é muito legal, que ele mostra esses lugares aqui em São Paulo, que é o Vlad Maluf. Depois vocês pesquisam o Instagram dele e TikTok também. Então ele mostra, gente, tá tendo de tal a tal dia, a família vende tudo, vim aqui no antiquário de tal lugar, ele já veio aqui pra minha cidade de Campinas, mostrou em alguns lugares, mas ele é de São Paulo, então ele mostra geralmente as coisas ali de São Paulo. E claro, gente, na internet, o Mercado Livre e a Shopee, se você souber procurar, tem uns achadinhos incríveis que às vezes eu até trago aqui pra vocês, né? E a gente não pode esquecer também daqueles grupos de doação e venda que tem no Facebook, que vira e mexe tem os móveis assim. Tem um amigo meu que garimpou uma estante maravilhosa, gente, eu não lembro quanto que foi, mas ele pagou muito barato. E assim, a estante estava perfeita. E aí ele gostou tanto que ele tá fazendo a decoração dele todo nesse estilo vintage agora. E assim, fiquem de olho, porque o lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de outra. Bom, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando para vocês o link da Turma da Decoração, que é a nossa assinatura aqui do YouTube, que além de você apoiar o canal, tem várias vantagens e a gente vai trazer mais algumas surpresas para vocês nas próximas semanas. Tem vídeo novo lá, como decorar sua casa com inteligência artificial, tá muito legal esse vídeo e vai ter parte 2 dele com outras inteligências artificiais, que tá bem legal mesmo. E a gente vai trazer vídeos novos sempre agora lá na Turma da Decoração para vocês. Então, além de você apoiar o nosso canal, você tem muito conteúdo legal por lá. A gente tem também o link da nossa consultoria para você que quer fazer uma reunião e falar um pouquinho sobre as suas dúvidas, sobre o que você gostaria de mudar no seu ambiente, e a gente vai trazer essas soluções para você. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo!